Nada adianta você querer começar a investir principalmente em renda variável e não ter conhecimento sobre os produtos, os riscos, as vantagens e o pior, não conhecer o principal índice da Bolsa de Valores brasileira, o famoso Ibovespa. Ibovespa, o que significa e como ele é formado. E aí, pessoal? Eu vim aqui bem pertinho falar com vocês, só para vocês não esquecerem de se inscrever no canal Arena CR9, dar o joinha nos nossos vídeos, compartilhar o nosso conteúdo com seus amigos e familiares e lembrar de ativar o sininho das notificações, porque toda vez que sair um próximo vídeo, você será o primeiro a ser notificado. Valeu? O IBOV, ou Ibovespa, é o principal indicador de desempenho das ações que são negociadas na Bolsa de Valores brasileira, a B3. Ela reúne as empresas mais importantes do mercado de capitais brasileiro, atualmente composto de 84 empresas. Ibovespa significa Índice da Bolsa de Valores de São Paulo e foi criado no ano de 1968. E ao longo desses mais de 50 anos, consolidou-se como uma referência para investidores ao redor do mundo. Assim como o Dow Jones e o S&P 500 são os índices mais importantes das bolsas americanas, o Ibovespa é o principal índice da bolsa brasileira, a B3, e calcula a média de desempenho de uma carteira com as principais ações negociadas na B3. Então, é como se você pegasse um pacote de ações, né, um kit de ações, unindo as maiores empresas, as maiores negociadoras na Bolsa, e criasse um índice de desempenho para elas. Basicamente, o Ibovespa é uma carteira teórica de ações, ou seja, um grupo de ações das empresas que movimentam os maiores volumes de negociação, algo em torno de 80% do total diário. E os critérios para que uma empresa possa fazer parte dessa carteira teórica, que forma o Ibovespa, é, primeiro, a liquidez dessas ações, o volume das negociações e, em terceiro, a participação em pregões da Bolsa. Ou seja, se uma empresa participa muito pouco de pregões durante um período, né, ela não vai ser considerada apta para participar da carteira teórica do Ibovespa. Ou se movimenta muito pouco volume financeiro, ou se a liquidez dela é muito comprometida, ela também não participará do Ibovespa. As outras empresas que ficam fora, né, dessa carteira teórica são as empresas que estão em recuperação judicial ou as chamadas penny stocks, que são aquelas ações com valores abaixo de R$ 1. Essas empresas não serão elegíveis para participar da carteira do Ibovespa. A carteira do Ibovespa é reavaliada a cada 4 meses. Assim, a composição, né, do grupo de ações tende a variar ao longo do tempo, com uma entrada e saída de algumas empresas que não atingem os critérios definidos pela B3. E falando dos investidores, né, eles costumam comparar o desempenho do índice Ibovespa com a sua carteira pessoal de investimentos. Pela lógica e pela teoria, se o Ibov está com um bom desempenho, em teoria, né, teoricamente, a carteira do investidor provavelmente também estará positiva, provavelmente estará também com um bom desempenho. E o que significam os pontos de Ibovespa? Aquilo que a gente vê sempre nos jornais, né? O Ibovespa atingiu tantos pontos, o Ibovespa caiu para tantos pontos. O que é que significa isso? Para acompanhar o seu desempenho, a B3, a Bolsa de Valores, desenvolveu uma metodologia de pontuação. Nesse caso, cada ponto do índice Ibovespa equivale a R$ 1. Ou, em outras palavras, se o Ibov está em 100 mil pontos, por exemplo, representa um portfólio, uma carteira teórica, com valor de R$ 100.000. Ou seja, é o preço exato desta carteira teórica. Ou seja, a soma, né, o conjunto daquelas ações que fazem parte da carteira teórica, custará R$ 100.000. Então, nesse caso, quando a pontuação do Ibovespa começa a subir, isso quer dizer que, na média, as ações que compõem esta carteira também se valorizaram. Ou seja, uma coisa puxa a outra. Se as ações se valorizam, levam o índice Ibovespa para cima. Se elas se desvalorizam, trazem ele para baixo. Para vocês terem uma ideia, né, em razão da crise global provocada pela pandemia do coronavírus, em 2020, em torno de março, né, março, abril de 2020, o índice caiu e chegou perto a 60 mil pontos, para vocês verem a queda que houve no índice Bovespa. Na verdade, essa queda ocorreu em todo o mundo, né, mas atingiu também muito fortemente aqui a Bolsa Brasileira.
Com a retomada econômica, né, desde o coronavírus, desde o crash do coronavírus, nós já ultrapassamos a marca dos 100 mil pontos, atingimos 130 mil pontos e agora estamos na casa dos 121 mil pontos. Ou seja, estamos tentando retomar a economia e trazer o índice Bovespa mais acima, né, mais elevado. Esse é mais um episódio, né? A Marcão tradicional sobe e desce do índice. Ou seja, os mercados trabalham em ondas, eles andam em ondas, tá, pessoal? Então a gente não deve, na verdade, se apavorar com esse movimento que é natural. A não ser que haja um problema muito sério no mundo, ou um problema local, que cause um crash, né? Cause uma queda, uma desvalorização muito grande dos ativos. Então, isso sim a gente tem que se preocupar. Mas normalmente, né, o mercado ele trabalha em ondas e esse sobe e desce é mais do que natural, tá bom? É como se fosse uma montanha russa. E para vocês terem ideia, né, do que se chama valorização, o Ibovespa, nos últimos 5, 6 anos, já se valorizou mais de 200%, pessoal, tá? Desde a crise de 2015, né, a crise lá do governo Dilma Rousseff, tá? Culminando com o impeachment, essa curva de ascensão, né, a curva lá de rentabilização, já soma mais de 200%. Então, é algo muito importante a mostrar para vocês claramente de como funciona, né, a valorização com o passar do tempo, principalmente do índice Ibovespa. Claramente, né, nós temos aqui o índice Ibovespa, tá, pessoal? Isso é um gráfico de candlesticks, assunto, é motivo para um outro vídeo, com calma para vocês, tá? Nós temos aqui uma região onde o preço estava localizado, né? Observem aqui, ó, 120 mil e alguma coisa pontos, né? Aqui é o ano de 2020, tá? E aqui nós já estamos no ano de 2021. Tá ok, pessoal? Perfeito? O ano 2021 começa aqui, ó, nessa linha aqui. Ok? Exatamente aqui, tá? E o ano de 2020 aqui para trás. Mais ou menos aqui nessa região. O que é que aconteceu? O que é que significa essa queda louca e acentuada? Tá? Essa queda nada mais é do que o Corona Crash. Olha onde estava o nível de preço, próximo aqui a 120 mil pontos, e onde veio parar esse preço aqui, pessoal. Do Ibovespa. Aqui, ó, próximo dos 62 mil pontos. Tá? Então, foi uma queda muito rápida e muito íngreme, muito forte. Ok? Devido à pandemia do coronavírus. O que aconteceu logo em seguida? Após ser atingido esse fundo, né? Após esse fundo do ano de 2020 ser alcançado nessa região aqui, o mercado começou a recuperar em ondas, como eu falo para vocês, né? Ele recupera em ondas e agora ele está nessa região aqui, no ano de 2021, nesse momento que estamos falando com vocês em agosto de 21, tá, pessoal? Uma recuperação aí de 62 mil pontos praticamente até 120 mil pontos, ou seja, quase duplicou, né? De rentabilização nesse período, tá? Então fiquem atentos, que é assim que funciona o mercado financeiro, anda em ondas, não se preocupe com essas movimentações naturais que ocorrem no mercado, tá? Essas movimentações aqui, ó, são naturais, tá? Fazem parte de um mercado financeiro. Essa aqui não é natural, tá? Essa aqui é um chamado cisne negro, né? São aqueles momentos de pânico extremo, de problemas sérios que ocorrem no mundo, ou no cenário interno, ou no cenário externo. Tá bom? Então fiquem atentos a isso. E no último slide que a gente vai apresentar para vocês, a gente vai mostrar esse gráfico um pouco mais condensado, né? Que é esse gráfico aqui, é o gráfico semanal. Ou seja, cada barrinha dessa aqui, cada retângulozinho desse, significa uma semana, tá? Então, aqui nós temos aquele momento, né, do início da crise do coronavírus, essa queda absurda, abrupta, e aí a gente tem a recuperação do mercado em ondas, e a gente está, nesse momento, nessa região aqui. Então, nós temos aqui esse slide apresentado para vocês, né, os dados históricos, ou seja, a máxima do Ibovespa foi atingida em 7 de junho de 2021, quando se chegou em 130.776,27. Ou seja,
Se essa pontuação foi atingida, significa que a soma da carteira teórica, ou seja, a quantidade de ações por cada empresa, multiplicado pelo seu preço, pela sua cotação, gerou esse valor aqui, tá? Então, se atualmente nós estamos em 121 mil pontos, né, ou reais, significa que a carteira se desvalorizou de junho para agosto. Concordam comigo? Se houve uma queda de 130 mil pontos para 121 mil pontos, significa que essa carteira perdeu rentabilidade, né? Ela perdeu valor durante esse período, de junho até agosto, tá bom? Não quer dizer que ela não vá recuperar esse valor atingido em junho. Ok, pessoal? Só dado histórico para vocês aqui, informação importante. E como funciona o cálculo, né, do índice Ibovespa? Como é que se chega nesse cálculo, né, para atingir essa pontuação de 100, 115, 120 mil pontos? Tá? É isso que eu vou mostrar para vocês agora. O cálculo do Ibovespa ele é muito simples. Ele é feito a partir do peso que a ação tem na carteira teórica e o valor de sua cotação no dia. Como exemplo, temos empresas, né, pesadas, empresas grandes, como a Vale, o Itaú, o Bradesco, né, essas grandes empresas brasileiras, a Petrobras, elas têm um peso muito maior do que empresas menores, como a Lojas Americanas, uma Magalu, uma companhia Oi, tá, pessoal? Então é meio lógico, né? Essas empresas maiores têm um peso maior na carteira teórica do Ibovespa. Então, fazendo alguns cálculos matemáticos, né, multiplicando os pesos dessas ações pelos valores das cotações, a gente consegue atingir aí, né, qual é a participação dessa empresa na formação do índice. E ao realizar essa operação com todas as empresas listadas, né, atualmente, como eu falei, 84 empresas, você vai encontrar o número exato de pontos do Ibovespa. Vale destacar que as cotações das ações são acompanhadas a todo momento e o cálculo é feito automaticamente a partir dos novos valores, ou seja, durante o pregão esses valores vão subindo e descendo e também o índice Bovespa acompanha essa variação. É por isso que o Bovespa oscila o tempo todo durante o funcionamento do mercado, tá, pessoal? Então é natural, né? Com sobe e desce dos valores, né, as cotações das ações, isso afeta diretamente o índice Bovespa. Eu vou compartilhar minha tela com vocês para mostrar como é que é feito esse cálculo, tá? Eu fiz um exemplo simples aqui para vocês entenderem como é que é feito na prática o cálculo para se atingir o índice Bovespa, né? O famoso índice Bovespa. Vamos falar agora sobre o cálculo, tá? O cálculo para se atingir aquele valor, né, que a gente vê aí nos jornais, né? Que o índice Bovespa atingiu tantos pontos. E por que isso, né? Como é que é feito esse cálculo? Eu trouxe para vocês aqui um extrato de uma planilha de Excel que eu criei para vocês, contendo as 15 maiores empresas que fazem parte da carteira teórica do Ibovespa, tá bom? Então, essas empresas aqui, tá? Elas são as 15 maiores em peso, em negociação, em participação do índice Bovespa. A carteira teórica é do dia 24 de agosto, ou seja, ontem, né? Índice Bovespa, tá bom? Aqui nós temos, nessa coluna, os códigos das ações, ou os chamados tickers, tá? Já passamos isso para vocês em outros vídeos, tá bom, pessoal? Tickers. Nós temos também aqui, né? Qual é a empresa, nessa coluna B aqui, tá? Qual é a empresa? Então, nós temos aqui a Vale, Itaú, Petrobras. A Petrobras tem duas ações, por que motivos? Porque uma é ordinária e outra é preferencial, tá? Algumas empresas possuem dois ou mais três tipos de ações, tá? Banco Bradesco, a própria B3, né? Essa empresa aqui é a própria ação da B3, tá? Beleza? Nós temos também logo abaixo, a Ambev, né, que é a nossa cervejaria, a companhia, né, ligada à parte de energia chamada WEG, geradores elétricos, tá? A Magazine Luiza, muito conhecida, a Itaúsa, que é uma empresa que é a controladora, uma das controladoras, né, principais, na verdade é a controladora principal do grupo Itaú Unibanco, a Intermédica, né, uma companhia da parte aí de médicos, de medicina, tá? JBS, que é a Friboi, o Grupo Natura, a Suzano Participações, que é a parte de papel, né?
E aqui nós temos o Banco do Brasil, tá? Então, são as 15 maiores empresas, né, as mais importantes que estão listadas aí no nosso índice Bovespa. E como é que funciona esse cálculo todo, tá? Como é que a gente chega, né? Ontem, a Bolsa fechou em torno de 121 mil pontos, né? O Ibovespa fechou em 121 mil pontos. Essa é uma suposição. Eu não tenho aqui o valor exato, mas foi próximo a isso, tá? Como é que funciona esse cálculo, tá? O Ibovespa nos passa, né, nos informa que existe uma quantidade teórica, tá, para cada ação. Então, esses números aqui, eles são a chamada quantidade teórica de cada ação, tá? A participação dela, né, no índice, em percentual, porcentagem, está aqui também. Então, a Vale, por exemplo, tem quase 12%, 11,2%, né? O Itaú quase 6,8%, as duas Petrobras somadas, né, dão aí 10 ponto alguma coisa, e aí você tem, em ordem decrescente, né, o percentual, o peso dessa ação na carteira do índice Bovespa. Tá bom, pessoal? Guardem isso, tá? Guardem essa informação. Beleza? O que é que nós temos mais aqui, ó? Deixa eu só marcar esse retângulo aqui em amarelo. Nós temos agora o seguinte. Quando nós pegamos, né? Quando nós pegamos essa quantidade teórica aqui, tá? E dividimos pelo redutor, que é um número criado também, né? Um cálculo feito pela Bovespa, que está aqui no rodapé. Quando a gente divide essa coluna aqui C por esse valor aqui, a gente atinge a coluna E, né? Que são o número real de ações que estão presentes no índice. Então, nesse caso aqui, a Vale tem 136,5 ações que fazem parte do índice Bovespa, tá bom? É como se você tivesse comprado 136,5 ações da Vale, tá bom? 265 ações do Itaú e assim sucessivamente. Quando você soma essa quantidade de ações aqui, ou seja, na sua carteira teórica, vai gerar um valor final. E esse valor final, multiplicado pelo preço da ação, pela cotação da ação, vai gerar o valor total do índice, ou seja, o preço do índice, a pontuação do índice. Tá? Então, recapitulando aqui, com esse valor teórica, que é um valor passado calculado pela B3, quando nós dividimos isso pelo redutor, que está aqui embaixo, nós conseguimos chegar na quantidade de ações que cada empresa possui dentro desta carteira teórica. E a partir do momento que a gente multiplica o número de ações pelo valor da ação, nós temos um outro resultado, né? Em reais. Esse resultado aqui, em reais, é a participação da empresa no índice, para se formar esses 121 mil pontos aqui, ou 121 mil reais. Tá? Então, a Vale, dentro do índice, ela possui R$ 13.686,86 no dia de ontem, fechamento de ontem. Tá? O Itaú, 8 mil, a Petrobras, Petri 4, quase 7 mil, 5.700 e assim sucessivamente. Quando a gente soma todas as 84 ações, empresas, na verdade, empresas ou ações, tá? A gente vai atingir um valor. E que valor é esse? Nada mais, nada menos do que essa população. Ah, Cleber, mas por que aqui embaixo tem 70 mil pontos ou 70 mil reais? Porque nós pegamos apenas as 15 maiores empresas. Ainda faltam quanto, pessoal? Para 84? 69 empresas, né? A soma de 69 empresas, tá bom? Quando a gente colocar todas as empresas juntas, ou seja, as 84, nós vamos com certeza atingir esse valor aqui, próximo de 121 mil pontos. Tá bom, pessoal? Deu para entender agora? Ficou claro? Então, quantidade teórica dividido pelo redutor gera essa quantidade aqui de ações. Quando nós multiplicamos essas ações, a quantidade,
pelo preço da cotação, nós atingimos um outro valor, que é o peso no índice em reais. Tá? Isso aqui é em reais. Tá? Quanto pesa essa empresa no índice, na carteira teórica, em reais. E quando a gente soma todas as 84 empresas, a gente vai atingir um valor que não é 70 mil, porque são apenas 15 empresas aqui listadas, e sim próximo dos 121 mil pontos que o Ibovespa aproximadamente está. Ficou claro para vocês como é que é feito o cálculo? Show de bola, né? E quais são as ações que compõem o Ibovespa, né? É uma pergunta também que fazem normalmente por aí. Como eu informei antes, né, o Ibovespa ele é composto por 84 ações, entre ordinárias e preferenciais. Isso é um assunto para um outro vídeo, tá? Especificamente sobre ações. Essas que eu vou mostrar agora para vocês são as 15 ações com maior participação, maior peso na carteira teórica do Ibovespa. E nessa página aqui, que nós estamos mostrando, né, é uma página mais completa, com todas aquelas informações que eu já passei para vocês, né, o índice Bovespa, B3, tá? A composição da carteira, agora a gente entrou. Então, aqui tem a consulta por código de empresa, né? Qual é o código ação, né? O buscar, o botão buscar, e aqui nós temos algumas empresas listadas, né? Então, observem, a Ambev, Lojas Americanas, o Açaí, Companhia de Aviação Azul, a B3, o Banco Inter, né? Cada uma, né, com a quantidade teórica aqui e sua participação no índice. Observe que a Lojas Americanas tem menos de 0,80%, né? 0,8% de participação. Então, ela é muito pouco, né? Essa participação. Já a Ambev tem quase 4% aí, né? 3,6% aproximadamente. Tá, pessoal? Então, aqui na Bovespa, você vai ter acesso às 84 empresas atualmente listadas que compõem a carteira teórica do índice Ibovespa. Tá bom? Aqui, ó, uma informação também importante, por quê? Porque a cada 4 meses, né, essa carteira ela é trocada, ela pode ser atualizada com entradas e saídas de empresas, tá bom? Então, aqui, ó, de setembro a dezembro, ou seja, 4 meses, vai ter uma outra carteira. Eles estão já divulgando a segunda prévia, ou seja, eles vêm analisando, vêm avaliando quais são as empresas que vão permanecer, quais são as empresas que irão sair e quais são as empresas que provavelmente irão entrar na carteira teórica, tá bom? É assim que funciona na B3. Outra pergunta que fazem, né? É possível operar, né, financeiramente no mercado o índice Bovespa? A resposta é não. Não é possível operar diretamente o índice Bovespa na Bolsa de Valores, tá? Como comprar ou vender o índice Bovespa. Isso não é possível. Apesar de não ser possível investir diretamente nos pontos do índice Bovespa, existem algumas opções de produtos ligados ao Ibov que são altamente negociados na Bolsa diariamente. Eu chamo o índice Bovespa de índice pai, ou seja, não é possível negociar ele diretamente na Bolsa de Valores como um ativo qualquer, mas é possível negociar tanto os filhos, né, no caso o mais velho e o mais novo, também como os sobrinhos. E vocês vão entender agora o que é que significa isso. Então, o filho mais velho, né, que eu atribuo o filho mais velho do índice Bovespa, é o chamado contrato de índice futuro, chamado índice cheio ou índice padrão. Eles são contratos futuros que se baseiam no índice Bovespa, ou seja, eles utilizam a pontuação do índice Bovespa e são negociados no mercado futuro, com uma data de vencimento pré-determinada. Cada lote é composto por 5 contratos e sua cotação equivale aos pontos do Ibov. Em reais, no caso, cada ponto equivale a R$1. Então, esse é o chamado filho mais velho do Ibovespa. Ele é considerado o filho mais velho do Ibovespa. Então, chama-se índice futuro padrão ou índice futuro cheio. Também vai ser tema de um próximo vídeo conosco aqui no canal Arena CR9. Agora, o filho mais novo é o mini contrato de índice futuro, né, que a gente chama de mini índice, muito conhecido pelos day traders. E assim como os contratos cheios, ou seja, o filho mais velho, os mini contratos de índice também se baseiam na variação da pontuação do Ibovespa.
Eles são negociados no mercado futuro com um vencimento bimestral, a cada 2 meses. E a sua cotação é medida por pontos, que valem 20% do contrato cheio, ou seja, 20 centavos cada ponto no índice. Chegamos então agora, para falar do sobrinho do índice Bovespa, ou primos, dos índices cheios e mini índices, que são chamados os ETFs, ou Exchange Traded Funds, que são fundos de índice negociados em bolsa de valores em cotas, como se fossem uma ação. Eles têm um índice como referência. No caso do Ibovespa, o mais famoso é o chamado BOVA11, que reúne uma cesta de ações das empresas mais importantes do índice Bovespa. Ela é negociada em bolsa de valores como uma ação. Tá? Você pode comprar uma unidade, 2, 3, quantas você quiser, tá, pessoal? E a rentabilização, ou seja, a rentabilidade desse fundo, desse índice, fundo de índice, chamado BOVA11, é muito próxima do índice Bovespa, porque naturalmente carregam as maiores empresas, que puxam tanto o índice para cima como também para baixo. Então é isso, pessoal. Acho que ficou claro para vocês, o que significa o índice Bovespa, quais são as empresas que compõem, como é que é calculado esse valor. E agora, a partir de agora, vocês têm pleno conhecimento de como funciona essa metodologia para o índice Ibovespa, ou IBOV, na B3, na Bolsa de Valores brasileira. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um forte abraço a todos vocês. A gente se vê numa próxima oportunidade. E eu fui!